ressurreição, vamos falar sobre juízo eterno. Amém, gente? Uma missão quase que impossível, o vaso magro que vos fala tem. Amém? Aleluia. E eu creio que vamos aprender mais um pouco e crescer naquilo que Deus tem para nós. Amém? Deixa eu só esclarecer algo para vocês aqui também que pode ajudar. O slide já pode deixar nesse aí mesmo, ressurreição, juízo eterno, né? A vida após a morte, ela é muito dinâmica. Amém, gente? E a gente vai ter, sim, um nível de conhecimento superior ao atual. Amém? Superior ao atual. Alguém me pergunta, será que nós iremos nos reconhecer no céu? Eu digo, se você estiver lá, com certeza, eu vou reconhecer você. E se eu estiver também, nós iremos nos reconhecer. Amém? Aleluia. Crente Hegel aborda isso em um dos livros dele. Isso é maravilhoso, é lindo mesmo compreender essas verdades, amém? Eu acredito, irmãos, que eu trouxe uma citação do irmão Reagan sobre isso. Deixa eu ver se está aqui no slide, que aí eu peço para vocês colocarem, só para vocês verem. Está assim, lá no início. Eu acredito que vocês vão encontrar o que Hegel falava sobre o tema. Veja se vocês encontram aqui, ó. Isso aqui é o livro de Kenneth Hagin, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Foi o primeiro livro de Kenneth Hagin que eu li no ano de 2003. Olha só, era outra capa, era diferente. Primeiro livro de Hagin que eu li em 2003, que era a editora Graça ainda, Graça Editorial. Foi o primeiro livro de Hagin que eu li. Olha o que ele diz. As pessoas às vezes me perguntam, perguntam, nós vamos reconhecer uns aos outros no céu? Eu devolvo com outra pergunta. Você conhece os outros aqui embaixo? Boa pergunta, né, gente? Aí ele continua. Perceba, você é aquele que estará lá. Se você conhece os outros aqui embaixo, então os conhecerá lá. Você é aquele que está aqui e será aquele que estará lá. Aleluia. Paulo dizia, eu vou partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente ou é bem melhor. Gosto disso, se ele tivesse dito que era melhor, já era bom, mas ele disse que era incomparavelmente melhor. Aí Hegel vai fazer uma crítica a um tipo de ensinamento. Alguns falsos mestres ensinam que quando uma pessoa morre, ou um homem morre, ele está morto da mesma forma que um cachorro quando morre. Não, com o homem não é assim, o homem é mais do que corpo. Ele é um espírito, ele tem uma alma e habita em um corpo. Outros dizem que quando um homem morre, ele entra no sono da alma, é uma doutrina do sono da alma. Alguns ensinam isso. A Bíblia não ensina isso. Alguns dizem que o espírito se aparta, mas depois volta em uma vaca, um cachorro ou em outra pessoa. Contudo, a reencarnação não está nas Escrituras. Ele vai dizer... e ela é antibíblica, ele vai dizer, permaneça com a palavra de Deus e ela resolverá todos os seus problemas. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia. Então pode voltar lá para juízo eterno. Para vocês terem uma ideia, então existem outros argumentos. Eu apresento outros argumentos também sobre isso. Eu até brinco dizendo assim, se não haverá lembrança nem reconhecimento na vida futura, qual é o sentido das recompensas? O Senhor chega para dizer assim, servo bom e fiel. Aí você, servo? Fiel? Eu quero lhe galardoar, lhe recompensar pelo seu serviço na minha obra. Obra? Serviço? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Então só faz sentido ter recompensa se tiver lembranças. Amém, gente? Então nós abordamos bastante isso nesse assunto e isso é maravilhoso demais. Aleluia. Então vamos lá, vamos falar sobre juízo eterno. Aleluia. O que será julgado? Isso aqui é importante a gente considerar. Aleluia. 1 de Pedro 1,17, que está aqui no texto, está aqui no slide, diz assim, ó. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui a palavra obras é a palavra ergon, em grego, que é o mesmo que ato, ação, negócio, serviço, ocupação, tarefa. A Bíblia fala que a salvação ela é pela graça de Deus mediante a fé. Amém, gente? Então não existe essa ideia de salvação pelas obras, mas a salvação é para que a gente produza boas obras. A Bíblia fala sobre isso, né?
O juízo de Deus não diz respeito à salvação. Então, o nosso julgamento não será para determinar se seremos salvos ou não. Amém? Nós já estaremos salvos e seremos recompensados ou não. Nosso julgamento tem um caráter recompensatório. Amém? Então, basicamente, só para vocês entenderem, haverá três grandes julgamentos. Três grandes julgamentos. O primeiro é julgamento que nós chamamos de o tribunal de Cristo. Diga comigo, tribunal de Cristo. O segundo julgamento, ele é chamado de juízo do trono da glória, que é quando Jesus, na sua segunda vinda, volta e ele reúne povos para julgar as nações de Israel. Amém? E o último julgamento é o juízo final, ou juízo do grande trono branco. Amém? A igreja só participa do primeiro julgamento, que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele não tem um caráter de condenação. Ele é para recompensar ou não os que trabalharam na obra do Senhor. Amém? Ou seja, o seu serviço na igreja local não é em vão. Aquilo que você faz para o Senhor, haverá o dia do acerto de contas. O Senhor há de recompensar o seu trabalho, a sua fidelidade na obra dele. Amém? Eu acho fantástico isso. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz. Eu estou citando, tá bom? Depois aqui vocês vão ver. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, lá é dito assim, irmãos. Porque importa que todos nós compareçamos ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Paulo está dizendo, importa que todos nós quem? Paulo, a igreja de Corinto, todos os crentes. Amém, gente? Aí ele fala, porque importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui o tribunal de Cristo, ele é um tribunal de recompensas. Amém? E quando ele se dará? Ele se dará, irmãos, segundo Lucas 14:14, na ressurreição dos justos. Então, quando os salvos da igreja ressuscitarem, eles sobem para o tribunal de Cristo. Então, a sequência dos eventos seria arrebatamento da igreja, onde acontece a ressurreição e a transformação dos vivos que pertencem ao Senhor, sobem para o encontro do Senhor nos ares e então vai para o tribunal de Cristo. O tribunal está associado à ressurreição. E nesse tribunal nós seremos recompensados ou não com base no nosso serviço na obra do Senhor. Amém? Esse tribunal, ele deve trazer para nós aquela expectativa de que nós estamos servindo não somente por servir, porque haverá sim uma recompensa. 1 Coríntios 15:58, Paulo diz assim, sede firmes e sempre constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, ergon, serviço, ato, ocupação, não será em vão. Então diga comigo, o meu serviço não será em vão. Amém, aleluia. A Bíblia fala também, irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre um grande edifício. Ele diz assim, olha, eu lancei o fundamento como prudente construtor, outro veja como edifica sobre ele. Amém? Pois ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Aí ele diz, agora, o que alguém utilizar como obra, vai determinar o seu galardão. Então Paulo vai falar sobre 6 materiais, que eu chamo de 3 materiais úteis e 3 materiais inúteis. Diga glória a Deus. Esses materiais úteis, que é ouro, prata e pedras preciosas, está falando aí da qualidade das nossas obras. E quando Paulo fala sobre madeira, feno e palha, também está falando da qualidade. E aí ele diz o seguinte, que quem produzir obra que permaneça, este será recompensado. Amém, gente? Galardoado. Esse vai receber a recompensa. E aquele que não produziu, ele sofrerá dano, mas mesmo assim será salvo. Ou seja, a perda do galardão, ele não vai receber a recompensa, mas ele será salvo. Ou seja, não há perda de salvação, uma vez que fomos retirados daqui da terra. Amém, gente? Não faz sentido, né? Você foi arrebatado, chegou lá no céu, o Senhor olha para você e fala, gostei de você não, desce, vai para o inferno. Não faz sentido. Uma vez que seremos arrebatados, nós estaremos para sempre com o Senhor. Alguém dá um glória, aleluia. Aleluia. Veja, irmãos, o que eu apresento aqui. Pode passar, por favor?
Quem será julgado? A Bíblia vai falar que o Senhor vai julgar todos, amém? Ele julga todas as pessoas. Jesus foi obediente, ele foi o primeiro, né, a ser coroado, né, recompensado por causa da sua fidelidade. Diz as Escrituras que ele, eu até gosto de dizer que Cristo ele desce os degraus, né, da humilhação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, se fez servo. Amém, gente? Obedeceu, o legislador obedeceu. Olha que coisa interessante, o Senhor se fez servo. Então ele desce os degraus da humilhação. Quando eu era pequeno eu falava degraus. Aleluia. Então ele desce os degraus da humilhação, mas ele também é obediente até a morte. E diz as Escrituras que, Filipenses 2, versículo 9 em diante, pelo que também Deus o exaltou. Então ele começa a subir. Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga comigo, a trajetória da humilhação resulta em recompensa. Amém, gente? Aleluia. Então o Senhor foi fiel, se humilhou e Deus, o Pai, o recompensou. E isso é maravilhoso demais. Aleluia. Pode passar que nós veremos aqui um pouco mais sobre o tribunal de Cristo. Então veja o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz assim, 1 de Pedro 4:17. Porque por ocasião começar o juízo de Deus, pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim, né, daqueles que não obedecem ao Evangelho? Aí ele diz em Romanos 14:14, mas tu, por que julgas teu irmão? E tu, porque também, ou tu também, por que desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Aleluia. Olha, um segredozinho que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Não fala para o pastor Jacques que está assistindo, não fala para o pessoal aqui da igreja não, tá bom? O segredo é o seguinte, no Ministério Verbo da Vida, onde funciona o Rema, existe um avanço ministerial que é a indicação para ministro ser licenciado, é quando ele é separado para treinamento ministerial. E quando esse ministro é separado, ele responde um questionário doutrinário. E eu não estou dizendo nada, que existe uma resposta desse questionário aqui atrás de mim. Não estou falando nada, tá bom, gente? Não diga que eu estou dando resposta do questionário. Eu só estou dizendo que, né, você pode, aleluia, glória a Deus. Porque pode ser que lá tenha algo relacionado a isso. O que será julgado no tribunal de Cristo? Aleluia. E aí você vai citar esse texto, a obra de cada um. O 1 de Pedro lá que nós citamos, 1:17. Aqui também, 4, verso 17. Você vai ver que a obra de cada um vai ser julgada. Amém, gente? Diga glória a Deus. Aleluia. Segredo, tá bom? Não fala mais nada para ninguém. Aleluia. Então é isso que a palavra de Deus vai transmitir para nós. Aleluia. Pode passar, por favor? O texto que eu acabei de citar, 2 Coríntios 5:10, né? Porque importa que todos, né, compareçamos ante o tribunal de Cristo. Essa palavra tribunal é a palavra grega bema. Diga comigo, bema. O que era o bema, gente? Uma plataforma elevada. Que alguém subia para ser recompensado. Lembra dos Jogos Olímpicos? Que as pessoas participavam ali daqueles jogos e no final eles eram coroados, recompensados com base na sua vitória. Isso no seu trabalho, né? Ele foi recompensado por ter vencido, por ter sido fiel. Então isso vai acontecer com o crente. A Bíblia fala quando vai ser, a tua recompensa, porém tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, no dia da ressurreição dos justos, nós seremos recompensados. Eu não sei você, mas eu quero chegar diante do Senhor e ouvir dele, servo bom e fiel. Amém, gente? Eu quero chegar diante do Senhor e ser aprovado, irmãos, no meu serviço na obra dele. E o que é interessante é que Jesus conhece todas as coisas, amém? Ele conhece que nós estamos sendo fiéis na obra dele. Não sei se você conhece, eu até brinco dizendo que na igreja existem dois grupos, né? Dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. Os que servem e os que falam. Aí eu digo assim, olha, o primeiro grupo ele é bem inferior, mas os que falam ele é muito grande. Né? Então muita gente criticando e falando que a igreja deveria fazer tal coisa. E eu sempre falo assim, é uma oportunidade de você sair desse grupo e ir para o grupo que faz, que serve, amém? Quando eu liderei jovens e adolescentes durante 5 anos, chegava alguns jovens e diziam assim, Saulo, eu acho que a gente deveria fazer uma visita aos jovens semanalmente. E aí eu disse, estou diante de um líder. Quem viu o problema pode ser a solução. Então eu disse, olha, você pode liderar a visita dos jovens.
Não, eu não, faça você. Mas, irmãos, Deus quer contar com o nosso serviço. Nosso serviço no Senhor não é em vão, amém? Diga, o meu serviço na obra do Senhor não é em vão. Aleluia, o Senhor vê a qualidade do nosso serviço. Eu falo que o critério do tribunal de Cristo será quantidade de serviço, qualidade e intenção do coração. Tem pessoas que fazem as coisas para ser visto pelos homens e ele só será visto. Tem pessoas que têm qualidade, mas não têm quantidade de serviço. E a gente precisa unir essas coisas, amém, gente? A gente precisa ter o coração envolvido na obra do Senhor, mas também servir com excelência. Amém? Fazer o nosso melhor, andar uma milha a mais, servir de todo o nosso coração. O próprio Jesus fala sobre isso, gente. E eu acho fantástico uma fala de Jesus, que isso arrepia até os ossos, amém? Aleluia. Em João, irmãos, no capítulo 12, Jesus compartilha algo interessante sobre essas coisas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aleluia. Cadê João? Sumiu aqui da minha Bíblia. Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente. Aqui, João 12. É o texto que ele fala sobre se alguém me serve, siga-me. Achei, é o versículo 26. João 12, 26. Guarda esse versículo na tua Bíblia, que esse versículo arrepia até os ossos, amém? Vamos colocar esse texto, João 12, 26. Olha que texto fantástico para incentivar o nosso serviço na obra do Senhor. Eu consigo extrair 5 verdades desse texto. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo para vocês, mas vamos ver o que é que a gente consegue. Jesus fala, se alguém me serve, faça o quê? Siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Algumas verdades aqui, vamos lá. Se eu não conseguir as 5, vamos de 4, vamos de 3, vamos ver o que a gente consegue aqui, amém? Vamos ver o que a gente consegue compartilhar. Primeira coisa, parece que Cristo está querendo encontrar alguém que sirva. Amém? Então, é importante nós entendermos que Deus tem interesse no nosso serviço. Deus quer que a gente sirva a Ele. E Jesus fala, se alguém me serve, siga-me. E aí eu digo que Cristo quer promover você de um simples servo para um servo discípulo. Não somente aquele que trabalha para o Senhor, mas aquele que trabalha com o Senhor. Amém, gente? Então ele não quer somente que você sirva a Ele, mas que você sirva e siga ao Senhor. Ou seja, sendo um discípulo. Eu gosto de contar esse exemplo. Vocês sabem, se você já foi em um consultório, em um dentista, não importa o consultório, se você já foi, normalmente quem te atende não é o médico. Quem te atende é uma secretária, uma recepcionista, alguém que está ali, vai pegar seus dados, suas informações e fazer a sua famosa ficha, não é isso? Essa pessoa, ela trabalha para aquele profissional, para aquele médico. Ela pode dizer, eu trabalho para ele. Mas eu posso afirmar que ela está na sala com ele? Não, porque ela só trabalha para ele. Ela não tem tempo com ele. Tem muito crente que só trabalha para o Senhor. Aleluia. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, às vezes nós estamos num ritmo que nós estamos trabalhando para o Senhor e a gente pensa, eu estou fazendo tudo maravilhoso porque eu estou trabalhando para o Senhor. Mas o Senhor quer nos chamar não somente para trabalhar para Ele, mas para avançarmos para discípulos. Amém? Então, se alguém me serve, não fique só no servir, siga. Torne-se um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aí Jesus vai falar, né? Número 1, servir. Número 2, seguir. Número 3, volta lá no texto, por favor. Número 3, ele vai dizer, e se alguém, né, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Diga, onde o Senhor está, também está o servo. Agora deixa eu só colocar algo para vocês aqui. Cristo, nosso Redentor, ele é membro da Santíssima Trindade. Amém, gente? Pai, Filho e Espírito. E Deus, na sua essência, Deus é onipresente. Então, uma pergunta é, onde Cristo está? Diga comigo, em todos os lugares.
Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu gosto de dizer assim, se Cristo está em todos os lugares e ele diz, onde eu estou está o meu servo, por que eu vou escolher lugar para servir? Amém? Se Cristo está com as crianças, eu posso servir com as crianças. Se Cristo está no louvor, eu posso servir no louvor. Se Cristo está no diaconato, eu posso servir no diaconato. Melhor lugar para servir é onde Cristo está. Amém, gente? Aleluia! Então, a terceira verdade é, aquele que serve ao Senhor e que segue ao Senhor, serve onde o Senhor está. Amém? É um servo que segue ao Senhor, mas que está disponível mesmo para servir onde for necessário. Irmãos, eu já servi onde você imaginar. Eu só não fui para o louvor para não ser apedrejado. Mas todos os outros departamentos eu passei. Amém, gente? Eu passei. E o que é bom você servir, irmãos? E por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque a recompensa é com base nisso. Amém? Então, o que é bom você servir é que você aprende, não é isso, gente? Eu tenho uma listazinha que eu não vou compartilhar agora com vocês, mas ela é interminável. E o que eu consegui escrever até hoje passa de 100 coisas. Mas eu vou compartilhar só 4 ou 5 com vocês, tá bom? Bom, o que eu aprendo servindo na igreja local? Número 1, eu aprendo quem eu sou. Você quer se descobrir? Sirva. Amém? Não existe essa história de ficar em casa, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, irmão, se você quiser se descobrir no propósito do Senhor, sirva. Amém, gente? Na igreja você aprende quem você não é. Amém? Você vai se identificando, você vai também identificando que você não foi chamado para tal área. Aleluia. Eu recebo centenas de perguntas nas minhas mídias sociais e normalmente jovens perguntam, pastor, como eu faço para descobrir o meu chamado? Aí eu falo, servindo. Aí eles querem saber alguma poção mágica, né? Eles falam, e o que mais? Aí eu, servindo. Mas tem alguma estratégia que eu posso fazer? Alguma coisa assim? Aí eu, tenho, servindo. Amém? Quando você se torna útil ali na igreja local, irmãos, você está se descobrindo no Senhor. Amém? Então, servindo. Outra coisa que nós aprendemos na igreja local, nós aprendemos a lidar com gente. Aleluia. Gente como nós. Gente como você. A obra de Deus não lida com paredes e banheiros. Amém? As paredes e os banheiros servem para servir ao povo de Deus. Então, a obra de Deus lida com pessoas. Então, se você tem chamado para servir, se você queima no seu coração isso, então você precisa aprender a lidar com gente. Lidar com pessoas. Amém? Aleluia. Então, eu perguntei uma vez a Rosilon, ele já partiu para estar com o Senhor, ele era um dos supervisores do Ministério Verbo da Vida, trabalhou muito nessa parte de missões. Eu perguntei para ele, Rosilon, qual é o maior problema do campo missionário? Ele disse, o missionário. E eu pensei que ele ia dizer que era o dinheiro, né, o recurso, a cultura. Não, ele disse, é o missionário. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque eles vão para a casa dos outros, para a igreja dos outros e querem impor coisas. Vai para uma igreja que a igreja recebeu ele em outra nação. Aquela igreja tem uma doutrina, tem uma cultura, tem um modelo, mas ele quer implantar outro. Não faz sentido. Se aquele lugar abriu as portas, ele deve pelo menos dizer assim, ó, eu sou grato, independente de como vocês creem aqui, por vocês abrirem as portas e eu quero pregar o evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém, gente? Então ele disse que o maior problema que tinha era o relacionamento dos missionários. Os missionários tinham dificuldades em se relacionar com as outras pessoas, principalmente com aquilo que é diferente. Então, a minha orientação aqui para vocês, irmãos, é sirva na igreja local, que você vai se encontrar na obra do Senhor, você vai aprender. E aí eu digo que a lista é interminável, né? Só para fechar aqui essa parte, você aprende a lidar com tristeza, decepção, angústia e triunfo. Servindo na igreja, pessoas podem te decepcionar, sim ou não? Servindo na igreja, nós iremos decepcionar pessoas muitas vezes. Servindo na igreja, irmãos, nós ficaremos tristes. Quem nunca ficou triste querendo desistir de tudo? Eu vou levantar até a mão e os pés. Comigo já aconteceu, gente.
de querer desistir de tudo, de achar que Deus não tinha me chamado para nada. Mas quando você vai servindo, você vai amadurecendo, vai crescendo, amém? Você vai aprendendo a lidar com essas coisas, você vai amadurecendo no Senhor. Mas também você aprende a lidar com o dia do triunfo. Tem gente que só soube passar pelo momento da tristeza e sobreviveu. Mas tem gente que não sabe lidar com o dia do triunfo, com o dia do reconhecimento, com o dia que você pode cantar o hino da vitória. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. A sua vitória vai ter sabor de mel. Tem gente que só sabe passar pelo momento da tristeza, da decepção. Mas quando é honrado, não tem um coração prostrado. E a gente tem que aprender a lidar com isso também. Eu lembro, irmãos, que o meu sonho era pregar. Eu amava o microfone. E quando o meu pastor disse assim, pregue e que tenha unção, aí eu preguei. E quando eu comecei a pregar, irmãos, as pessoas chegavam para mim e diziam, uau, que pregação! Irmãos, eu podia muito bem responder para essas pessoas, é verdade, eu sou o cara. Eu podia chegar diante do espelho e cantar aquele hino, quão grande és tu. Mas, irmãos, eu cheguei para aquele irmão e eu disse assim, olha, eu só sou alguma coisa, porque Deus usou esse homem, que é meu pastor, para acreditar em mim. Amém, gente? Então a gente precisa entender isso. Tem um homem de Deus chamado Carlito Paz, que ele diz o seguinte, ninguém faz nada grande sozinho. Se você estiver fazendo sozinho, é porque não é grande. Nós precisamos de tempo e de pessoas. Então ninguém faz nada grande sozinho. Nós precisamos de tempo e de pessoas. Amém, gente? Aleluia. Então tudo isso faz parte do desenvolvimento na igreja local. Quer amadurecer? Sirva na igreja local. Amém, gente? Quantas vezes eu estava trabalhando com as crianças e eu lembro, irmãos, que quando tinha pregador de fora, você sabe, quando tem pregador de fora muda tudo, né? Ressuscita crente que tinha feito 200 anos, tinha aparecido na igreja, ele aparece lá. E se for profeta, meu Deus. E eu lembro, gente, que tinha eventos na igreja e quem é que estava escalado com as crianças? Saulo. E eu dizia, meu Deus, profeta fulano de tal vai estar aí. Ele é boca de fogo, ele cospe fogo. Eu queria tanto receber. E então eu falava algumas palavras que eu aconselho você não falar. Alguém chegava para mim e perguntava, e aí, você vai estar no evento do profeta fulano de tal? Aí eu dizia, não, eu vou perder, que eu vou estar com as crianças. E depois eu aprendi que não se perde quando você está servindo. Então eu mudei minha linguagem e eu passei a dizer, eu estarei servindo com as crianças no evento. Amém, gente? Então quando tem um evento na igreja que você está servindo em algum departamento, você não está perdendo. Pelo contrário, você está promovendo o evento. E naquele grande dia haverá o galardão. Haverá a recompensa. Aleluia! Diga comigo, vale a pena ser fiel. Aleluia! Nós subiremos, irmãos, os degraus do bema. E veremos a face do Senhor, Ele há de nos recompensar com base no nosso serviço na obra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Então isso acontecerá em seguida ao arrebatamento da igreja, ali no dia da ressurreição dos justos da igreja. Aqui também na terra, depois na segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar, haverá um julgamento que a Bíblia fala que é o juízo do trono da glória. Esse julgamento é na segunda vinda após a tribulação. Quando Jesus volta, ele vai julgar Israel e as nações gentílicas. E ele vai separar, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele vai dizer para os que estiverem à sua direita, as ovelhas, ele vai dizer, vinde, pois, benditos do meu Pai, e tomem posse do reino que vos estava preparado. E os demais, eles serão lançados para a destruição. Esse julgamento acontece ao final do período tribulacional. Amém, gente? Ao final do período tribulacional acontecerá esse julgamento. É o juízo do trono da glória, que Mateus 25 fala, Mateus 24 também tem algumas coisas sobre isso. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e com grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então haverá esse julgamento, irmãos. Ezequiel vai falar sobre um julgamento de Israel na terra. Olha que interessante isso. A nação de Israel, irmãos, diga comigo, Israel jamais será destruído. Então a nação de Israel, ela padece perseguições ao longo da história. E Jesus falou que até o fim seria assim. Mas haverá um momento que um líder político e militar, que será o anticristo, com o apoio de um líder religioso, que será o falso profeta, vai fazer uma campanha contra Israel durante o período tribulacional. E vai reunir exércitos de vários locais. A Bíblia fala até de exércitos, pastor, que vem de uma região com 200 milhões de soldados. E então esses soldados vêm para pelejar contra Israel. Israel estará em um lugar chamado Vale do Armagedon, Vale do Meguido. Estará lá. É uma planície, gente. Israel olhará para baixo e vai ter aquelas terras secas. Olhará ao redor em um exército grande, irmãos, incontável, liderado pelo anticristo para pelejar contra eles. Mas então, diz as Escrituras, e Israel clamará a mim. Jesus falou isso em Mateus 23, irmãos, versículo 37 ao 39. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que se são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Declaro-vos, pois, que não me vereis mais até que digais: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Israel estará cercado de exércitos. E quando vier o anticristo junto com a sua tropa para pelejar contra Israel, aí diz Zacarias que Israel vai olhar para aquele que foi traspassado. A versão fiel diz assim em Zacarias capítulo 12, versículo 10 em diante. Lá ele vai dizer o seguinte: olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia pelo primogênito, e chorarão amargamente como quem chora pelo primogênito, pelo unigênito. E diz as Escrituras que o Senhor vai fazer justiça favorável a Israel. Deixa eu só explicar para você. Imagine, vem um grande exército para pelejar contra Israel. Israel agora está sem saída. E então eles clamam, irmãos, Baruch Haba Bishem Adonai, que é bendito o que vem em nome do Senhor. Eles clamam, os céus se rasgam. Jesus sentado em cavalo branco, junto com um exército de anjos e homens salvos pelo Senhor. Ele vem, irmãos, e ele agora não vem mais como um cordeiro. Ele não vem como aquele servo manso e humilde. Ele agora vem como leão da tribo de Judá. Ele vem armado com a espada afiada de 2 fios. Ele é o Todo-Poderoso que tem na sua coxa, irmãos, no seu manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Verbo de Deus. Aleluia! Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o general de guerra. E então Ele voltará, os céus se rasgam. E Ele volta, e quando Ele volta, Ele faz justiça favorável a Israel. Apocalipse 19, verso 21, diz que Ele com o sopro da sua boca destrói os povos inimigos. Meu Deus! O anticristo e o falso profeta são lançados vivos para dentro do lago de fogo e enxofre. E Ele pisa aqui na terra para implantar o governo dele sobre Israel e sobre os glorificados, que serão todos os salvos. E assim como um grande cobertor, se você tem um cobertor em casa, eu lembro que na minha infância minha mãe tinha um cobertor grande que ela fazia assim, irmãos, para cobrir a gente. E assim como um grande cobertor será o reino do Messias que vai repousar sobre toda a terra. E ele vai implantar um governo de 1000 anos aqui na terra. Fantástico isso, fantástico. De Jerusalém sobre todos os povos, o Senhor estará reinando. E nós reinaremos com Ele. Amém, gente? Aleluia! Nós reinaremos com o Senhor nesse governo poderoso, maravilhoso. Aleluia! Por favor, pode colocar aqui, está aqui. Veja que ele vai descrever ainda um pouco desse julgamento ao final da tribulação. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens representam, irmãos, as virgens nécias e as virgens prudentes. As virgens prudentes representam Israel prudente, Israel vivo, Israel que se converteu ao Senhor. E as nécias representam, irmãos, aqueles que foram desobedientes ao Senhor. E esses que são prudentes, eles vão entrar para a festa, para a nossa festa, amém, gente? Porque a gente já vai ter casado. Então, vão entrar para a nossa festa e participarão do reino. Jesus vai voltar na sua majestade, todas as nações vão testemunhar
A Bíblia fala, né, sobre essa batalha que acontecerá. Ele vai congregar todas as nações, isso é interessante. Isso vai acontecer nesse julgamento do trono da glória por ocasião da segunda vinda. A Bíblia fala o seguinte, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então, de alguma maneira, nós estaremos com Cristo participando desse julgamento. Uma vez, eu conversando com um estudioso sobre isso, ele disse assim, Saulo, tu já parou para pensar qual será a nossa participação nesse julgamento? Eu disse assim, já. Ele disse, qual? Eu disse assim, é o seguinte, o Senhor Jesus vai trazer a sentença e a gente vai dizer, é verdade, é isso mesmo. É isso aí. Concordo. Então, nós estaremos juntamente com o Senhor. Amém, gente? Quem é louco discordar da sentença do Rei dos Reis? O Senhor olha para um anjo assim, ele vai liberar a sentença e você, não, peraí, Senhor, eu apelo. Não, de forma nenhuma. Ele conhece todas as coisas, amém, gente? Então nós estaremos participando desse julgamento de alguma forma, que a gente ainda não tem luz para aprofundar nisso, amém? Então a Bíblia vai falar sobre isso, a questão das 10 virgens. Aqui está um pouco mais dessa explicação. Pode passar um pouco. Aleluia. Você sabia que também haverá dentro desse contexto um juízo para os anjos? Possivelmente esse julgamento dos anjos, ele vai ser no juízo final, no do trono branco, tá certo? Então, nesse juízo final, os anjos, né, esses anjos caídos, eles serão julgados. E a Bíblia até atribui que o crente, de alguma forma, vai participar disso também, né? Olha o que diz a Bíblia. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então ele vai falar sobre isso, que Deus, de alguma forma, deixou presos alguns anjos que pecaram contra o Senhor. Os estudiosos aí divergem, né, o que seria, ou qual o objetivo deles estarem presos, ou por que o Senhor não prendeu todos. Entendeu? O pessoal diverge muito sobre isso. Mas, de qualquer forma, haverá um julgamento aí para os anjos. Judas 1, verso 6 diz assim, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Diga glória a Deus. Só esse entendimento aqui é que é possível a gente chegar a uma conclusão, que esses anjos estão guardados não somente para o juízo final. É provável, tem um autor chamado Derek Walker que ele diz isso, eu concordo com ele, é provável, irmãos, acho que aqui tem os livros dele, não é isso? Profecias do Finais dos Tempos, tem o volume 1, volume 2, tem a série das obras dele, que são poderosas para você consultar essas verdades. E em um determinado momento ele disse que é possível que Apocalipse capítulo 9, quando fala de um juízo que vai ter ali, na quinta trombeta, que é aberto um poço mais profundo do abismo, e lá saem uns anjos que estavam guardados para a hora e para o dia do juízo. Então, como aqui diz isso, que eles estão reservados para o dia do juízo, é provável que eles sejam soltos durante o período tribulacional para atormentarem as pessoas na tribulação. Misericórdia, né, gente? Mas é o que a gente tem de luz nas Escrituras. Então vai ser terrível. E tem crente ainda querendo ficar na tribulação, não sei porquê. Conheço um irmão que ele disse assim, eu queria tanto ficar que eu queria descobrir quem era o anticristo. Pastor Jacques, eu digo assim, pergunta a Jesus. Você chega lá e pergunta, é melhor. É melhor perguntar a Jesus, né? E o pessoal fala de mulher, né? E era um irmão. Desculpa aí as mulheres, aleluia. Aleluia. Então veja só. A Bíblia diz o seguinte, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? 1 Coríntios 6, versículo 3 fala isso. Então, de alguma forma também, nós estaremos participando do julgamento dos anjos. Não venha me perguntar detalhes sobre isso que eu não sei, tá bom? Eu só sei que a gente vai estar julgando de alguma maneira ali também os anjos. Agora, falando propriamente desse juízo final, olha o que nós temos aqui de luz nas Escrituras. Isso aqui, quando eu leio em sala de aula, os irmãos ficam com compaixão, tá certo? E eu espero que você fique também, amém? Olha, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que vem ou veio, não importa, é uma profecia, o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios,
acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. O negócio é ímpio mesmo. E acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então o Senhor vai fazer justiça, gente, contra os ímpios, contra as palavras que eles proferiram contra o Senhor. Amém, gente? Então, não precisa nem você defender o Senhor. Amém, gente? Não precisa defender o Senhor sabe julgar. Ele é o que julga com justiça, diz as Escrituras. Aleluia! Então haverá esse julgamento e as palavras dos ímpios serão julgadas. Você sabe que os ímpios proferem palavras terríveis contra nós, não é isso? Contra a igreja e contra Cristo. Você sabia disso? Proferem palavras terríveis. Não adianta você ir brigar na internet, né, ficar discutindo. Não adianta. Ímpio ama ser ímpio. Não é isso? Ele gosta de ser pecador miserável. Ele gosta de fazer essas coisas. Ou você acha que ele não gosta? Ele tem prazer. Se não tivesse prazer, ele não continuava, não é isso, gente? Ele gosta. Mas a gente está aqui como igreja do Senhor, não para lançar uma palavra de juízo, mas para falar para eles que antes desse juízo, eles ainda podem se arrepender. Eles podem receber a oferta do Evangelho por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? E essa é a nossa missão. A missão da igreja é anunciar urgentemente. Tem chance, tem oportunidade ainda. Vocês podem ser alcançados pela maravilhosa graça de Deus. Mas assim como o céu é uma realidade, a perdição eterna também será uma realidade. Amém, gente? Aí olha o que a Bíblia diz, falando aí um pouco sobre esse juízo, né? E também sobre grau, né, de sofrimento. Ele diz assim: e contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor, diga comigo, menos rigor, para Tiro e Sidom do que para vós outros. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O 23:14 diz assim: ai de vós, Mateus, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis o quê? Juízo muito mais severo. Diga comigo, menos rigor, diga mais rigor. Então haverá essa diferença no juízo final também, tá bom? Assim como a diferença de galardão para o salvo, deixa-me colocar isso de uma forma didática. Você é crente. Tá? 200 anos na igreja. É patrimônio histórico da igreja. Patrimônio tombado, está lá. Mas nunca se disponibilizou para servir em nada. E você está na igreja há 2, 3 anos e você está disponível para servir em tudo. Os dois estão salvos. Mas não é justo aquela pessoa que não serve em nada receber recompensa. Porque a recompensa é com base no serviço. Amém, gente? Por isso que eu quero estimular você a servir urgentemente. Se você ainda não serve, procura a liderança, fala com o pastor, conversa com o pessoal e fala assim: gente, por favor, onde é que eu sirvo? Eu quero servir, eu quero de alguma forma ser útil. Porque o Senhor nos chamou para isso. Se o Senhor só quisesse nos salvar, irmãos, Ele já tinha nos levado daqui. Só salvou e ponto final e levava. Mas nós temos uma missão, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos edificar esse corpo com a nossa participação na obra do Senhor. A Bíblia diz que cada serviço de junta e medula contribui para o próprio crescimento, o crescimento do corpo de Cristo. Amém? Então aquilo que você faz é contado diante de Deus e isso é glorioso demais. Aleluia, aleluia. Por favor, pode só colocar aqui novamente. Eu estou caminhando para o fim, fica tranquilo, aleluia. Quase não saía, né? Agora foi longe, viu, gente? Eu sei, vocês quiseram me ajudar, eu vi, aleluia. Então veja só. Pode passar mais um pouco. Aleluia. Glória a Deus. No próximo slide, irmãos, ele vai trabalhar também essa questão do juízo do grande trono branco. Ah, não está nesse aqui não, né? Isso está em outro. Pode deixar que aqui eu continuo. Eu quero que vocês abram. Vocês podem colocar para mim, por favor, coloque Apocalipse capítulo 10, capítulo 20, versículo 11 em diante. Vamos ler do verso 10, só para vocês se alegrarem um pouquinho. Tem uma coisa que eu gosto de comemorar aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Irmã Shirley gosta de comemorar isso aqui também? Olha, vamos comemorar, veja só. O diabo, o sedutor deles, foi o quê? Lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Glória a Deus.
Eu vi do meu pastor quando eu era jovem. Eita, fiquei tão velho nessa fala. Quando eu era jovem, eu ouvi do meu pastor dizendo assim: todas as vezes que Satanás lembrar do seu passado, lembre do futuro dele. Amém? Porque o seu passado para Cristo foi anulado. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Isso pode ser alterado. Agora, o futuro dele não há alteração. Pois diz as Escrituras que o príncipe desse mundo já está julgado. Aleluia! Tem crente que quer ser tão bom, quer ser melhor do que Deus. Que uma vez eu ensinando sobre isso em um estado, o irmão chegou para mim e disse assim: não tinha como ele se arrepender não, pastor. Deus é tão misericordioso. Tinha como no final das contas Satanás se arrependeu. Eu disse: não tem não. Já era, ele já está julgado, não é isso? Não há mais chances de arrependimento para ele. Ele já está julgado, é o que a Bíblia diz. Aleluia, glória a Deus. Então aqui vai uma dica. Quando ele ficar pegando o teu passado, você fez isso e aquilo outro, agora é crente, aí agora é santo, aí você, é isso mesmo, é desse jeito aí, mas foi mudado, foi anulado. Amém, gente? Diga comigo, nova criatura. Agora eu quero ver ele anular o futuro dele. Não tem como. Amém, gente? Já está selado, vai para o lago de fogo e enxofre, sofrer tormento eterno. E o que eu acho fantástico, pastor, é que ele não atormenta, ele sofre tormento. E alguém me disse uma vez: quem atormenta ele? Eu digo assim: olha, Deus que criou, então Deus providenciou já o meio de atormentá-lo. Amém? A Bíblia diz que Deus criou o inferno não para os homens, mas para Satanás e seus anjos. Então quando Deus criou, já estava no plano de Deus o tormento. Aleluia. Então isso vai acontecer. E glória a Deus por isso. Pode passar, por favor, versículo 11. Aqui é o julgamento final, tá bom? Julgamento final. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Alguém dá um glória a Deus. Isso aqui, gente, é após o reino milenar. No final do reino milenar tem uma grande rebelião, não dos glorificados, amém, gente? Tem uma grande rebelião, cai fogo do céu, acaba logo com essa rebelião, porque Satanás vai ser solto, né? Ele estava preso antes, vai ser solto. Mas aí o Senhor vai julgar e lançá-lo para o lago de fogo e enxofre, e os céus e a terra desaparecem na presença daquele juiz todo-poderoso. A Bíblia diz, irmãos, que ao Filho foi dada a autoridade de julgar. Então imagine agora, o juiz de toda a terra. Meu Deus, a gente conhece aquele Messias que tem aquela face de amor que nos alcançou, mas ele virá com uma face, com os olhos como chamas de fogo. Amém, gente? Ele é o juiz de toda a terra. Ele diz: ao Filho foi dada a autoridade de julgar. Aleluia! E então o Senhor Jesus Cristo vem. E quando Jesus vem nesse contexto já, não somente ele, né? Os teólogos entendem que o Deus Pai também, a Santíssima Trindade estará presente. E então vai ser colocado um trono. E o Senhor no seu trono, ele começa a julgar. Agora, deixa-me levantar isso de uma forma que vai te ajudar a compreender o quanto existe arrogância nesses ímpios. Veja, Apocalipse vai dizer que até aquele momento só tinha ressuscitado os salvos. Amém, gente? Aí ele vai dizer, o restante dos mortos não reviveram. Está Apocalipse 20, versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, após os 1000 anos, os ímpios ressuscitam, pastor. E quando eles ressuscitam, não há mais céu nem terra. Passou tudo. Amém, gente? Possivelmente esse céu atmosférico e a terra mesmo. Passou. Provavelmente já destruído pelo fogo, conforme Pedro fala. Os elementos derreterão, diz as Escrituras. Então, tudo isso. Se esses homens estarão ressurretos em pé diante do Senhor, é porque Deus é que está sustentando eles. E aí tem um teólogo na escatologia chamado John Samuel Feinberg, que ele diz o seguinte: olha a arrogância desses homens, que eles estão em pé diante do Senhor e ainda questionando se de fato aquele julgamento é justo. Onde tem isso nas Escrituras? Alguém já leu quando Jesus fala assim: naquele dia muitos dirão, curei em teu nome, profetizei em teu nome, fiz milagres em teu nome.
Ou seja, eu sou digno de ser salvo. Esse seu julgamento é injusto. Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo. Esse seu julgamento é injusto porque eu fiz milagres em teu nome. Eu curei em teu nome. E então, o juiz dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Meu Deus. É sério isso, gente. Então note que o Senhor estará julgando. E Ele vai determinar ali a sentença, a aplicação de sentença, conforme diz o texto. Olha o que diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, né, foge aí os céus e a terra. Pode passar, por favor, versículo 12, eu estou caminhando para o fim. Vi também os mortos. Não pode ser os da igreja, porque já ressuscitaram. Amém, gente? Não pode ser os salvos, porque já ressuscitaram todos. Aqui só restou os ímpios. Os mortos, eles estão agora o quê? Postos em pé diante do Senhor, ou seja, ressuscitaram. Eles estão em pé diante do Senhor. Os grandes e os pequenos. Esses grandes e pequenos não está se referindo à criança, não. Amém, gente? Em Apocalipse há uma linguagem muito comum: grandes, pequenos, reis, tribos, nações. Ele está falando aí sobre pessoas de renome, autoridade. Amém, gente? Ou seja, não importa quanto a pessoa tem de recurso, não importa o status da pessoa, uma pessoa livre ou escrava, um grande ou um pequeno, vai estar em pé diante do Senhor. Está entendendo agora, gente? Aí ele diz: então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Veja que os ímpios também serão julgados segundo as obras. Amém, gente? A salvação é pela graça mediante a fé para toda boa obra. A perdição, irmãos, não é por obra, é porque eles estão caídos em seus pecados. Agora, a aplicação de sentença é com base nas obras. Então, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Gente, não me pergunte como, mas existe um registro celestial das obras dos ímpios e também dos salvos. Aleluia. Meu Deus do céu. Nós já falamos que os ímpios vão dar de conta de todas as palavras que proferirem contra o Senhor, não é isso? É forte isso, gente. Essa mensagem não é para trazer medo e para você ficar somente com compaixão, não. É para você pregar o evangelho. Isso aqui é para você entender a urgência da pregação. Amém, gente? Urgentemente pregar o evangelho de Cristo, para alcançar a vida de pessoas. Aleluia. Aí, pode passar, por favor. Versículo 13. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além, ou a morte e o Hades e o inferno, ele diz: entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas. Diga, um por um. Assim como vai ser no tribunal de Cristo, que será um tribunal individual, cada um dará conta de si mesmo a Deus, no juízo final, cada um dará conta de si mesmo. Não tem essa história de fazer um combo. Não, vamos fazer aqui, pega logo, família Silva, vem aqui. Não, família Cavalcante, não, fala os Cavalcante não. Família, não existe isso. Família Ferreira. Não, gente, cada um dará conta de si mesmo a Deus. É sério, gente. É muito sério isso. Isso traz para nós uma responsabilidade individual. Amém? Aleluia. E aí a gente para com aquela história, né? A igreja deveria fazer isso. As pessoas deveriam fazer isso. Não. É o dedinho assim, ó. Eu preciso fazer alguma coisa. Amém? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí ele conclui: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, gente? Que é a segunda morte. E aí vai ser o juízo dos ímpios, e eles vão padecer esse juízo aí, conforme o que a palavra do Senhor nos diz. Agora, o que é que nós podemos fazer como igreja? Diante de todas essas verdades, nós precisamos urgentemente, irmãos, ter uma consciência de eternidade e pregar o evangelho para que pessoas sejam alcançadas. Por favor, só para finalizar, agora eu finalizo mesmo, Apocalipse 21, versículo 7 e 8, por favor. Olha o que diz.
O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora olha o próximo verso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse assunto do juízo eterno deve trazer para nós temor, esperança também, porque nós seremos recompensados, mas deve trazer um desconforto. Amém? Que desconforto é esse? Eu preciso pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu preciso alcançar o número máximo de pessoas. Então, que essas verdades possam estar no seu coração e que você urgentemente possa pregar a Cristo. Que pessoas possam conhecer Jesus Cristo urgentemente. Que cada oportunidade que você tiver, você fale de Cristo. Você fale do amor de Cristo para as pessoas. Nós não estamos brincando de ser igreja, irmãos. Nós estamos aqui com uma missão. O mundo está em chamas e nós temos, irmãos, a palavra que pode trazer vida para eles. Nós temos, irmãos, a responsabilidade de pregar o evangelho. E a gente vai pregar com fidelidade. E vidas serão alcançadas. E o evangelho vai expandir, irmãos, por vários lugares. Eu sei porque sei que Deus está fazendo grandes coisas. Amém, gente? Aleluia! A gente não pode esquecer dessa consciência. Apesar de sermos uma igreja voltada para dentro, mas a igreja, apesar dela ter essa consciência de dentro, de corpo, mas a igreja quer aumentar o corpo. Aleluia! E esse corpo se aumenta alcançando mais membros. E como a gente faz isso? Pregando a Cristo. Pregando a Cristo nos hospitais, pregando a Cristo, irmãos, nas universidades, pregando a Cristo nas ruas, nas esquinas, nos bairros, não importa. Cristo deve ser pregado a qualquer momento. Um missionário disse assim para o Senhor: Senhor, eu não quero me casar. Eu sei que muitos não vão orar aqui assim, aleluia. Ele disse: Senhor, eu não quero me casar, o que eu quero é alma. Senhor, dai-me almas ou eu morrerei. Eu quero alcançar a vida de pessoas. Aleluia. Um outro homem de Deus, um outro missionário disse assim: Senhor, se eu pudesse te exigir e te pedir alguma coisa, se eu pudesse usar toda a minha vida para te clamar e orar por alguma coisa, eu pediria só mais uma alma. Só mais uma alma. Aleluia! E essa consciência, irmãos, estando no nosso coração e aumentando cada vez mais, nós iremos correr velozmente, anunciando Cristo para esse mundo que está em chamas. Aleluia! Eu quero orar por você, amém? Aleluia, vamos ficar de pé, aleluia. Meu Deus, Pai, eu te dou graças. Eu te agradeço, Senhor, por essa conferência, Senhor, que nós somos tão agraciados pela tua presença, pelos ensinamentos do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos acrescentou. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Eu quero declarar sobre a vida deles graça, paz, sabedoria, mas acima de tudo uma consciência de eternidade que movimenta eles para servir na tua obra. Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça bendita sobre eles, por eles avançando no teu propósito, por dias poderosos que eles irão experimentar. Obrigado, Senhor, pela uma grande colheita nesses últimos dias. Eu não creio que nos últimos dias a igreja vai regredir. Eu creio que nos últimos dias a igreja avança. Avança pregando um evangelho que transforma a vida de pessoas. Bairros sendo alcançados. Mossoró sendo alcançado pela palavra de Deus. As cidades próximas sendo alcançadas. Rio Grande do Norte sendo alcançado pela palavra da fé. Obrigado, Senhor, pelos estados, pelo Brasil, pelas nações. Obrigado por missionários brasileiros alcançando a Europa, que hoje está fria, mas isso vai mudar. A Europa de John Wesley, a Europa de George Whitefield, a Europa dos grandes homens de Deus, ela agora vai receber aquilo que foi plantado. Ela agora vai ter a colheita, e eu sei que muitos brasileiros irão alcançar a Europa. Obrigado, Senhor, pelas nações sendo alcançadas. Obrigado porque o Senhor há de levantar nomes ousados na tua presença e na tua palavra para alcançar a vida de pessoas. Ah, Senhor, nós temos grandes expectativas. Nós te pedimos almas. Nós te pedimos almas e nós rogamos por trabalhadores. Pai querido, envia mais trabalhadores. Nós estamos disponíveis para o teu grande mover. Eu te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, no glorioso nome de Jesus, o nosso Redentor. Aleluia. Glória a Deus. Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Maranata. Levante suas mãos. Diga Maranata. Diga ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Diga comigo: Senhor, me dá mais uma oportunidade de falar do teu amor para as pessoas, para que elas te conheçam. Aleluia, aleluia, aleluia.